Bom dia com Jesus. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos no lugar que fomos predestinados desde antes da fundação do mundo para estarmos. Então, nós vamos iniciar aqui com a programação. Deus permitindo, hoje à tarde, vamos ter o companheirismo. Companheirismo liderado pelo irmão Elias, o irmão Pedro, irmão Isaac, irmão Levi, estarão todos aí fazendo este companheirismo. Está sendo lida a mensagem Zaqueu, homem de negócios. Então, lê a escritura, a mensagem, os destaques, comentários e o período de louvor. O companheirismo também faz parte do ensaio. Como o sábado também é ensaiado para o grupo, os cantores do grupo ensaiam no sábado. Mas os que não faz parte do grupo, eles ensaiam no companheirismo, se desejar cantar à noite. Para cantar à noite, tem que cantar no companheirismo ou no sábado. Não vamos ter hino que a gente não escuta primeiro, que hino que é, qual é o ritmo. Então vamos seguir a norma correta. Então vamos ter o companheirismo muito abençoado, então os irmãos cantem para ter um período de louvor à noite, antes da pregação. Irmão Elias vai pregar hoje à noite aquela mensagem gostosa, mensagem evangelística, como foi quarta-feira passada, uma mensagem muito boa, uma mensagem de cura divina, libertação. Quando o evangelista, ele sai do ofício dele de evangelista e quer corrigir a igreja, quer doutrinar a igreja, a unção o deixa. Aí só fica só grito e não traz nenhum benefício, porque ele está fora do lugar dele. Ele está fora da posição dele do quinto de Efésios. Agora, quando ele exerce o ministério dele de evangelista, que é pregar a salvação, o arrependimento, que é animar, que é pregar cura divina, que é encorajamento, aí sim, aí Deus o usa no seu ministério. Da mesma forma, é um pastor. Deus o usa no seu ministério. Mas quando ele quer sair do ministério de pastor e quer ser um apóstolo, quer liderança, ele só vai gerar confusão, só vai gerar divisão de igrejas. Apóstolo não divide igreja. Apóstolo não cria grupos. Apóstolo é para estabelecer, é para pegar aquele grupo dividido e unir eles novamente. Divide-se um grupo se for doutrinariamente. O motivo da saída de irmãos da igreja tem que ser um motivo doutrinário. Mas, graças a Deus, que esta igreja está sendo estabelecida pelo Espírito Santo, como Josué estabeleceu cada um na sua posição. O nosso Josué hoje é o Espírito Santo. E ele tem estabelecido cada um na sua posição, no seu lugar.
cantores no seu lugar, evangelista nos seus lugares, diáconos nos seus lugares, cada irmão no seu lugar. E não é por força, não é por violência, é Deus através de sua palavra. Então nós vamos ter um culto muito abençoado esta noite. E amanhã, segunda-feira, transmissão do culto de oração de Goiânia. Aí de terça-feira já começa o encontro de pastores. Quarta-feira a igreja estará aberta, transmitindo aqui no santuário. Quinta-feira também transmissão de Goiânia. Sexta-feira a igreja estará aberta. Sábado e domingo de manhã, que é a escola dominical do encontro de pastores, a igreja não estará aberta domingo de manhã, pelo motivo que o encontro no domingo não tem hora para encerrar. Pode terminar 11 horas, meio-dia, 1 hora. Por esse motivo, cada um assiste em sua casa. Mas teremos o companheirismo normal, na liderança do irmão Elias, com o irmão Pedro e os demais irmãos. E domingo à noite, dia 31, o irmão Elias estará pregando novamente. Então, da mesma forma, os irmãos cantem no companheirismo para participar no domingo à noite. O irmão Elias estará pregando. Aí na segunda-feira, dia 1º, eu creio que eu já estarei aqui. Mas se não estiver, aí eu vou ver com o irmão Elias como que a gente faz. Se vai ser transmitido, se vai ser uma gravação do pastor Joaquim Gonçalves Silva, se é ele que vai fazer, ainda não está determinado. Mas todas as transmissões do encontro de pastores será retransmitida pelo nosso canal. Então os irmãos podem acessar o nosso canal, Tabernáculo Fé para Vencer o Mundo Redenção. O nosso canal estará retransmitindo todo o encontro de pastores. E a nossa programação diária. Às 6 horas da manhã, o programa Fé para Vencer o Mundo. Às 9 horas da manhã, esta semana, estaremos tendo uma mensagem do profeta desta era. Então, os irmãos que desejam, às 9 horas da manhã, você pode assistir, como qualquer outra hora da tarde, né? Fica no canal, você pode assistir 30 minutos com o profeta de Deus, na tradução do pastor Joaquim. E ao meio-dia, a leitura diária da Bíblia Sagrada. Então essa é a nossa programação diária. E vamos aqui para a nossa preliminar. Nós temos alguns pontos anotados aqui. Primeiro a sua escolha determina o seu destino. Todos os dias nós temos direito, nós temos oportunidade de fazer uma escolha. O profeta pregou uma mensagem intitulada: Vem e segue-me. Ele pregou esta mensagem para os jovens, baseado na história do jovem rico. Aquele jovem era tão bom que Jesus o amou.
tão bom que ele era. Ele era uma pessoa que tinha qualidades. Mas ele não fez a escolha devida, a escolha correta. Houve um Josué e um Calebe que nunca se arrependeu da decisão tomada, da escolha tomada. Aquele jovem rico lá na frente, ele arrependeu-se da sua decisão que ele tomou. Mas Josué e Calebe, eles não se arrependeram porque eles tomaram a decisão precisa e correta. Como já falamos aqui, eles tiveram os mesmos motivos para murmurar, como os outros 10 murmuraram, como aqueles 2 milhões de pessoas murmuraram, reclamaram, queixaram-se de Moisés, de Arão. Eles também tiveram o mesmo motivo, mas eles se firmaram por Deus, pela palavra, porque a sua fé estava enraizada na promessa de Deus. Então eles nunca se arrependeram. Você nunca deve se arrepender da decisão que você tomou. Você nunca deve voltar atrás, parar e pensar, será que eu fiz o certo? Será que foi correto eu ter deixado, eu ter saído da onde eu estava? Será que foi correto eu ter deixado? Josué e Calebe nunca pararam para pensar isso. Porque se eles tivessem parado para pensar, se eles tivessem arrazoado isso, eles teriam prostrado-se no deserto como aqueles 2 milhões de pessoas prostraram e morreram e estão no inferno, disse Jesus. Você não deve arrepender-se. Você tem que arrepender-se dos seus erros. Arrepender-se dos seus pecados. Conforme Atos dos Apóstolos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejais cancelados os vossos pecados. Mas não arrepender da decisão precisa e correta. Muitos escolheram o caminho estreito, mas levaram o caminho largo para dentro de sua casa. Escolheram o caminho estreito, mas não consegue deixar o caminho largo longe. Tem que levar moda para dentro de casa, tem que levar maquiagens, tem que levar coisas que eram do mundo, bagagens do mundo. Não consegue queimar as pontes, não consegue fazer como Abraão fazia. Ele nem olhava para Sodoma e Gomorra. Você tem que queimar ponte, não olhar para trás. Você tem que olhar para frente, o alvo que é Cristo. E livrar-se deste caminho largo. É como o irmão Brana já mostrou. Muitas vezes Satanás, ele não leva a pessoa da igreja para o mundo, mas ele tenta trazer o mundo para dentro da igreja. Ele tenta trazer o mundo para dentro da sua casa. Agora é cansativo, isso é, mas a função do pastor é advertir. A função do pastor é mostrar, desperta-te. É isso que as escrituras dizem.
Ezequiel capítulo 3. E sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Essa é a função do pastor, é um atalaia. Ele vê o perigo e avisa. E Satanás, nesses dias, ele está mais astuto do que nunca foi. Do que jamais foi. Porque ele não está preocupado em tirar o membro da igreja, ele está preocupado em deixar ele morno. Porque colocando o crente morno, ele está na condição de Laodiceia. Ele sai da era do vencedor e entra na era de Laodiceia e se torna um laodiceano, morno. Não é somente ter qualidade, ser uma pessoa boa, porque aquele jovem rico era bom tanto que Jesus o amou. Você tem que lutar para ser um cristão genuíno. Limpar-se do caminho largo. Leia a mensagem do sinal. Exponha o sinal na sua casa. Exponha o sinal na sua vida. Como já foi pregado aqui, foi mais difícil para Josué falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, do que ele olhar para o sol e dizer: sol, detenha-te. Foi muito mais difícil. Ele conseguia expor o sinal na sua casa. Mas graças a Deus, vocês estão no caminho estreito. E têm levado o caminho estreito para os vossos lares. Têm levado o caminho estreito para os vossos trabalhos, para o seu dia a dia. O que é isso? É você lutar para ser um cristão. Conhecer a verdade dentro da Bíblia não é para qualquer um. Por isso que você tem que estar animado, irmão. Você tem que estar regozijando, dando glória a Deus, porque você conhece a verdade dentro da Bíblia. Você vê o Pai no Filho. Você vê o batismo em nome de Jesus Cristo, você vê o profeta de Deus, você vê a Santa Ceia completa, você vê os mistérios de Deus escondidos e revelados aos pequeninos. Isso não é pouca coisa, isso é somente para eleitos, isso é somente para escolhidos. Se todo mundo fosse perfeito, a graça não teria sentido. A graça tem sentido na minha vida, porque eu sou imperfeito. Aí você fala por você mesmo. Eu preciso da graça.
Eu preciso dela cada dia, cada segundo da minha vida. Eu preciso de cantar. Sublime graça do Senhor, e a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Eu preciso da graça de Deus. Você precisa da graça de Deus. Todos nós dependemos dela. O homem ou mulher temperamental é um purgatório para a família. A pessoa ela tem que amortecer o seu gênero, lendo a Bíblia e orando. A pessoa ela tem que ter autocrítica. Autocrítica, se ela é uma pessoa temperamental, uma pessoa que explode. Muitas vezes ela precisa de ter uma ajuda clínica. Precisa de ter uma ajuda médica. Como o pastor Joaquim sempre falava, a nossa mente é como qualquer outra parte do nosso corpo. Precisa de vitaminas, muitas vezes o cansaço, o estresse vai abatendo, aí a pessoa fica nervosa. Precisa de uma vitamina para fortalecer a mente. Nós não temos que ser ignorantes a respeito de médicos. Precisa de ajuda médica, vai ao médico. Deus está na medicina. Deus cura através de sua palavra. Deus cura através da imposição de mãos. Deus cura através de oração pelos pedidos. Deus cura através de oração pelas peças de roupas. Mas Deus cura também através de um remédio. O nosso Deus, Ele é um Deus de variedades. E aí você tomando remédio, controlando o seu emocional, a sua família vai ter mais paz. Sua família vai ter uma atmosfera diferente, porque é tão difícil ter uma atmosfera pesada dentro de um lar. Qualquer coisa é briga, qualquer coisa é xingamento, homem violento, qualquer coisa está atacando. Está vendo que está precisando de uma ajuda. Não tem esposa que aguenta, que suporta, não tem filho, vão crescendo tudo traumatizados, filhos traumatizados, filha traumatizada, filho traumatizado, pela atitude do pai, pela atitude da mãe. Nós acompanhamos em Goiânia, no serviço social, pessoas que precisavam de ir a um psiquiatra para tomar um remédio, para ajudar. Pessoas agressivas que agridem, aí passa aquele momento, ela não lembra de nada. Ela nem vê o que faz. Deus cura, Deus liberta. Mas nós devemos fazer nossa parte também. Vai ao médico. O bem, o benefício não será somente para quem precisa,
mas será para toda a família. Então o homem ou a mulher temperamental é um purgatório para a família, porque toda família sofre. Ele não sofre sozinho. A cartilha da família eleita é a mensagem. Essa é a cartilha. Agora, a família que tem uma pessoa temperamental dentro da casa, está fazendo o culto doméstico? Está usando esta cartilha da família eleita? Está usando esta Bíblia da família eleita? Porque a Bíblia para o eleito, irmãos, ela é nova. A Bíblia para o eleito, ela é vida. Ela não é simplesmente um livro que coloca em cima de uma partilheira, lá o Salmo 91 para expulsar os espíritos maus. A Bíblia para o eleito, ele vê ela de uma forma totalmente diferente. Ele vê ela como sendo uma carta de Deus para si próprio. O próprio Deus falando com você. Não é Deus falando com o outro, não. Não é igual pregadores que a gente vê certa vez pregadores ficar jogando indireta. Não. Para o eleito é Deus falando com você. Isto é a visão da Bíblia para um eleito. O que você tem que fazer, não tem demônio que te atrapalha. Eles podem atravessar no seu caminho, mas você vai fazer de todas as formas. Porque você foi predestinado para isso. Você foi predestinado para cantar, para pregar, para ser um membro. Você foi predestinado para pertencer à família de Deus. A deformidade física que um cristão tem, não deforma aquela teofanilha dentro dele. Deus fez o homem teofania, e ele só o colocou em carne. Agora esta carne pode ter deformidade, esta carne pode ter um braço pequeno, uma perna pequena, pode ser manco, pode ser cego, pode ter problema de vista, pode usar um óculos. Esta é a carne, mas a teofania dentro não tem defeito. A teofania dentro ela é perfeita, porque ela veio de Deus. E você tem que saber, tem que ter esta confiança. Você tem uma teofania perfeita. A carne pode ter bicadas de sabiá. A carne pode ter tido escorregões, pode ter sujado na lama. Mas a sua teofania é mais alvo do que a neve. Você tendo consciência quem você é, não terá arrogância, você não será uma pessoa arrogante, você sabendo quem você é. E nem será um miserável também. Você não precisa ter arrogância, mas também não tem que ficar, tadinho de mim, ora por mim, tadinho de mim, eu sofro demais. Não terá esses extremos. Porque você saberá que você é um filho, uma filha de Deus. Então nós vamos ler agora as Escrituras Sagradas, Mateus capítulo 8, verso 23 ao 27. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus.
Até os diáconos andam por extrema necessidade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Deus dos exércitos, neste momento, Pai Santo, nós nos curvamos diante da Tua santidade, ó Pai, diante deste trono da graça pelo sangue de Jesus Cristo, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor ainda é o Deus que para a tempestade, ó Pai. O Senhor ainda é o Deus que repreende os ventos, repreende as enfermidades, repreende o espírito da morte, repreende todo o movimento de Satanás, porque diz em Tua palavra: E vindo o inimigo como correntes de águas, o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira contra ele. Pai Celestial, abençoa, Senhor, cada irmão, cada família, abençoa cada filho de Deus que está lutando, que está nesta jornada, que está nesta marcha da fé, ó Pai, mesmo que esteja como Jim, dizendo: Jesus, aqui está Jim, mesmo que esteja, ó Pai, como a parábola que o Senhor contou do publicano, daquele que entrou no templo batendo no peito: sou um pecador, sou um pecador. Mesmo que encontre-se nesta condição, ó Deus, mas está lutando. E o Senhor quer encontrar cada filho de Deus lutando, se esforçando, porque a vitória pertence a cada um de nós. É o Senhor que vai nos colocar naquela posição de sermos transformados. É o Senhor que vai nos colocar neste corpo glorificado, ó Pai. O que depende de nós, nós estamos fazendo, estamos nos esforçando, estamos lutando, estamos vindo para a Tua casa, estamos nos alimentando da Tua palavra, estamos lutando para fazer aquilo que é correto, para viver uma vida cristã. Agora o restante, Deus vivo, é com o Senhor. Nós cremos, ó Deus, de coração, ó Pai de alma, que o Senhor vai nos dar aquele grande batismo, e aquilo que nós não conseguimos consertar, será consertado. Aquilo que não conseguimos tirar, será tirado. E será colocado cada coisa em seu lugar, para nós, num abrir e fechar de olhos, deixarmos esta terra e encontrar o Senhor nos ares. Nós te agradecemos, ó Pai, e rogamos que o Senhor vivifique a Tua palavra. Fala conosco mais um pouquinho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Nós vamos ouvir, em momentos no Tabernáculo da Fé, as irmãs Cícera e a irmã Zeli cantando Divino Companheiro. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo atrás de tá. Disse tu se passe toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já de passagem, tenho meu coração
faz tarde, tenho no meu coração para posar. Faz em mim morar da plenamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Hino muito bonito este hino, divino companheiro. Nós paramos no parágrafo 124 da mensagem Ide e chamai Jesus. Então nós vamos seguir nesta mensagem com o parágrafo 125. Então vamos ler um pouquinho. Não temos nenhum poder, mas temos autoridade. Eu não tenho poder. Alguém disse: você tem algum poder? Não, mas tenho autoridade, isto mesmo. Pegue um pequeno policial de pé aqui, ele usa um uniforme, seu chapéu é grande demais para ele, fica caindo sobre as orelhas. Ele não tem poder para impedir nada, mas deixa-o sair aqui e um carro indo pela rua com um motor de 300 cavalos de potência e deixa-o levantar a mão. Observa os freios deslizarem. Por quê? Ele não tem nenhum poder, mas ele tem autoridade. E quando um homem ou uma mulher é ungido com o Espírito, é ungido com o batismo do Espírito Santo, ele pode não ser capaz de ler seu nome em letras garrafais, com alguma educação, mas ele tem autoridade de Deus, que ele é um filho de Deus. É isso que você tem autoridade. Por isso que necessita ter a consciência de quem você é. Satanás, ele ganha muito terreno quando nós não sabemos quem somos. Mas o profeta diz que muitas vezes o nosso espírito se torna tão rebelde que nós deixamos de crer, não cremos que somos cordeiros de Deus. Mas você tendo esta consciência, não julgando esta teofania interna pelo seu exterior, você tendo esta consciência de que você veio de Deus, não importa quão picada, quão machucada esteja esta carne, você tem esta autoridade de um filho de Deus. Mombrana diz: deixa-o assumir sua autoridade e se levantar e dizer: pare. Você tem que assumir aquilo que você é. Você tem que assumir a autoridade, tem que assumir a posição que você é. Você tem uma posição gloriosa, irmãos. Você tem uma posição importante. Deixe-o assumir sua autoridade, se levantar e dizer: pare, e as rodas de Satanás deslizarão e os freios acionarão. Algo acontecerá, porque ele recebeu a autoridade do Espírito Santo. Em meu nome expulsarão os demônios, isto é claro. Ele não precisa de ter um DDD ou PhD. Deus não depende de escolaridade, irmãos.
Deus depende de um coração rendido a Ele. O que Deus precisa é de um coração rendido, é de uma pessoa que se entrega, é de uma mulher que se entrega, é isso que Deus quer. Ele tem que conhecer Jesus e saber o que lhe foi dado. Lá está Ele, sim, Senhor. Você tem que saber que foi te dado todas as bênçãos redentoras. Eles deveriam saber, observando o que este homem fez e confessando que ele era o que ele era, o Messias. Então ele sabia de todas as coisas e sabia que este problema estava chegando. Ele sabia todas as coisas, claro. O pai não faz nada, é certo que ele mostra ao filho, vê? Então ele sabia todas as coisas. Eles deveriam saber que ele entendia que aquela tempestade estava chegando. Jesus sabia que aquela tempestade estava chegando. Aquilo não chegou, não pegou ele de surpresa. E ele sabia que aconteceria. E foi dado apenas como um teste de sua fé. Ele sabia que chegaria aquela tempestade, então ele foi para o barco. Ele foi lá para a popa do barco dormir. Vamos ver como que os discípulos vão agir. Eles têm andado comigo, eles têm visto ser feito muitas coisas, eles têm ouvido a palavra, mas agora vou deixar eles sozinhos lá um pouquinho. Deixar os 12 lá. E vamos ver qual que vai ser a reação deles. Deus sabe aquilo que você passa. Antes de começar uma tempestade na sua vida, antes de começar um problema na sua vida, Deus sabe disso. Por isso que Ele já providenciou o meio de você vencer. Ele já providenciou o meio do escape. Por isso que Satanás não consegue tirar um eleito das mãos de Deus, porque quando Satanás vem com o problema, antes da fundação do mundo, Deus já tinha a solução. E talvez estes problemas tenham se instalado, talvez o reavivamento tenha cessado, para ver o que faremos a respeito disso. Talvez a doença tenha atingido você. Esta causa não foi pecado de ninguém, mas para que as obras de Deus fossem conhecidas. Como sabemos que estas coisas aconteceram? Nada acontece, nada sem que Deus saiba, nada. Ele sabe isto, Ele sabe isso. Ele sabia disso no começo. E essas coisas acontecem porque é um teste de fé. Pedro disse: não estranheis quando vos sobreveem provações ardentes. É melhor para você do que o ouro. É feito para provar você. Ó, aquele fogo refinador que sairá 100%. Toda a impureza dissipada, toda a incredulidade, uma experiência então que você conhece, o que os filhos hebreus puderam testemunhar, depois de passarem pelo fogo. Deus é um salvador do fogo, eles sabiam disso. Daniel sabia depois da experiência na cova dos leões. Lázaro soube depois da sepultura que ele era a ressurreição, amém. Então a prova, as dificuldades que nós enfrentamos é para saber que Deus nos livra de todas elas. A enfermidade é para sabermos que Deus cura. Deus te cura, irmã.
Deus te cura, irmão. Ele é o curador. Tenha fé, tenha confiança nele. Deus liberta. Deus traz a solução para os seus problemas. Depois de passar por estes testes e provações, eles são gloriosos para você. Então isto é feito para testar a sua fé. Talvez possa ser nesta noite que alguns aqui estejam doentes, e é um teste de fé para ver o que você fará a respeito disso. Isso dá vontade de pregar, de pular, de gritar. Mas temos que nos prender um pouco à mensagem, porque é a voz do sétimo anjo. Não é emoção que vai nos colocar lá, é esta palavra revelada. Ele havia provado a eles quem ele era. Ele provou quem ele era. Como? Pelas palavras que ele pregou e pelas obras que seguiram as palavras, vê? Vindicação. Deus o havia vindicado, pois ele lhes disse, se eu não faço as obras de Deus, então não creiam em mim. Se o que Deus disse que eu faria, e se eu não fizer, então me condenem. Se eu não fizer, se eu não sou o Messias, e ele diria isso, se eu não sou o Messias, se não pode crer em mim como homem, sendo o Messias, porque eu não passei por suas escolas, e não tem nenhum lugar onde eu tenha sido educado, ou onde eu estudei em suas escolas de teologia, se não podem crer que eu sou o Messias, bem, creiam nas obras. Elas testificam de quem eu sou. Oh, não seria maravilhoso nesta noite se a igreja tão somente pudesse se firmar nisso? Que a Bíblia diz o que o cristão faria e o que ele seria. Oh, meu Deus, como penso nisso. Jesus disse-lhes, examinais as Escrituras, porque nelas pensai ter a vida eterna. E elas testificam de mim. Elas dizem o que eu sou. Oh, não preciso dizer que sou metodista, batista, presbiteriano, ou quer que seja. A vida que você vive, as palavras de Deus. Se você é uma parte desta palavra viva, como você pode negar o que você é? Se você é parte desta palavra, se você é parte desta mensagem, como que você pode negar a sua natureza, negar a natureza divina, negar a palavra de Deus que está dentro de você? E como pode a palavra impedir de confirmar o que você é? Se você é, vê. Se você é um filho, uma filha de Deus, que tem a palavra de Deus dentro do seu coração, a palavra não vai impedir de vindicar isso, das suas orações ser respondidas, de você levantar a mão e mandar esta enfermidade agora sair no nome de Jesus Cristo e ela ter que sair. Porque Satanás tem que obedecer o Filho de Deus. Deus deu esta autoridade para eles. E você faz parte desta palavra viva. Você faz parte desta palavra que Deus pensou lá na fundação do mundo, lá antes do mundo existir, milhões, bilhões, trilhões de anos atrás. Ele começou a pensar em seus eleitos, em seus filhos. A palavra é um pensamento expressado. E você é um pensamento de Deus. Você, irmã, é um pensamento de Deus expressado. Deus pensou em você. Você faz parte desta palavra viva.
Você faz parte, meu irmão, desta palavra viva. Não se embaraça com as coisas desta vida. O apóstolo Paulo diz: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Não se embaraçam com famílias incrédulas, não se embaraçam com pessoas que não têm a sua mesma fé, a sua mesma visão. Mombrana diz: ou você paralisa a glória do mundo, ou a glória do mundo paralisa a sua fé. Abraão teve que se separar, porque não a fé dele ia ficar de igual com a fé dos seus parentes. E não era um povo ruim, não. Não era uma gente ruim, não. Mas ele teve que se separar. Ele teve que sair, porque ele precisava de ter uma fé de transformação. E você tem que viver uma vida separada daqueles que não creem da mesma forma que você, que não têm a mesma visão sua, porque não paralisa a sua fé. E você tem que ter uma fé de transformação agora. Não somente uma fé para ir para a sepultura e crer na ressurreição. Não, você tem que ter uma fé de transformação. No abrir e fechar de olhos seremos transformados. Então deixe todo o embaraço. E quando você assiste uma internet de outro pastor, talvez lá não tenha a mensagem, mas pregam de uma forma diferente. Isto vai comprometer a sua fé. Como se pode pedir a uma ovelha para fabricar lã? Ela não pode fabricar lã. Ele não pode fabricar lã. Enquanto for uma ovelha, produzirá lã, porque é uma ovelha. Por natureza é uma ovelha. Você é um cristão por natureza, não tem que se forçar, o pastor não tem que ficar todo culto batendo em roupa, em sapato, em cabelo, em maquiagem, batendo, não. Você é um eleito, é uma ovelha de Deus por natureza, é de dentro para fora. Você tem prazer de ser uma cristã, tem prazer de ser um cristão, é questão de prazer. E um homem não tem que inventar nada, se ele é um cristão. Ele é porque ele é disso que ele é feito. Ele é um cristão por natureza. A natureza divina está em cada um de vocês. Uma macieira é uma macieira porque é uma macieira, vê? Um pessegueiro é um pessegueiro porque é um pessegueiro. E um cristão é um cristão porque Cristo vive nele. Cristo vive em cada um de vocês. Porque caso contrário vocês não estariam aqui. Caso contrário, vocês não creriam na mensagem, não estariam lutando para agradar a Deus. Porque somente Cristo pode agradar a Cristo. Somente o Espírito Santo pode agradar ao Espírito Santo, irmãos. E faz cristão significa semelhante a Cristo. Não um associado, mas uma vindicação. Deus produzindo através de você exatamente o que é um cristão. Deus mostra para o mundo o que é um cristão. É através de vocês.
E você saindo do caminho e deixando Deus entrar, sem seus próprios pensamentos, deixe a mente que estava em Cristo está em você. Aí está você. Esse é o verdadeiro cristão. Não está razoando, não está questionando o pastor porque ele está fazendo isso, está falando aquilo, não está balançando a cabeça reprovando. A mente de Cristo fica com a palavra, e a palavra diz: ficai atrás dos vossos pastores. A mente de Cristo crê em toda a mensagem, fica atrás de William Branham. A mente de Cristo fica atrás de Pedro, de Paulo, dos apóstolos e dos profetas. Não tem que inventar nada, não tem que querer fazer algo melhor do que os apóstolos e os profetas fizeram. O evangelho hoje virou uma competição, cada um querendo fazer algo melhor, fazer uma igreja melhor, fazer uma programação melhor, fazer um culto melhor, e competição. Mas Deus deixa isso seguir para lá, e Ele se esconde e manifesta-se aos pequenos que querem ouvir dEle, que não está preocupado em competir, mostrar que pode. Não, nós não podemos nada, nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos dEle, Ele é o supremo pastor desta igreja. Este púlpito pertence ao Espírito Santo, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto permanecermos dessa forma, nós seremos abençoados. Por isso que devemos nos guardar de arrogância. Esse é o verdadeiro cristão, ó meu Deus. Examine as Escrituras, disse ele, são elas que testificam de mim. Eles deveriam saber que Ele era Deus, que criou os ventos e as ondas, vê? Deus criou o vento, sim, isso é o ar. Deus criou a água, sim, esse é o H2O. Ele criou isto, mas veja você o que é. O diabo entrou naquele vento. E então o diabo veio para outra coisa, entrou nisso, e isso causou a tempestade. Satanás não cria nada, ele é um pervertedor. E é assim que acontece com os crentes às vezes. Ó, a advertência do 7º anjo de Apocalipse 10, verso 7. E é assim que acontece com os crentes às vezes. Eles removem as barreiras para a incredulidade. Tira as barreiras, a proteção. E então Satanás entra em um redemoinho. Veja, e causa alvoroço e confusão e discussões e tudo mais. Isto é o diabo se metendo entre as pessoas. Se o pastor não for um atalaia para abrir os olhos, para mostrar para a igreja, trazer essas advertências do Espírito Santo, as barreiras caem. E aí o diabo entra. Satanás usa um, Satanás usa o outro, e aí vai causando a confusão. O profeta, ele falou isso, que ele deixava o tabernáculo Branham em ordem. Quando ele chegava de viagem, o diabo tinha entrado no meio da igreja.
Mas aí ele pregou a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, e trouxe uma advertência para todos nós, para deixar esta igreja protegida, para deixar cada um ombro a ombro, fazendo uma barreira de proteção, não deixando brecha para o inimigo. Do meu lado ele não entra. Do meu lado Satanás não passa, porque por mim ele não vai passar. Esta é a barreira que protege a igreja. É cada irmão, cada irmã. Mas o profeta, ele pregou: ame uns aos outros acima de tudo. Ame uns aos outros, amor fraternal, colocar-se no lugar do seu irmão. Então você não vai difamar ele, você não vai falar fraqueza dele, fraqueza dela. Ame uns aos outros, não é só o parente não é só o amigo, ame todos. Não importa o que o diabo tenta dizer, ele é acusador, ele só quer acusar. Agora vocês todos formam um grupo dócil, bem grande. Mas lembre-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará ficar desta maneira, não, Senhor. Principalmente quando a igreja está entrando em ordem. Está caindo cada um no seu lugar. A ordem da igreja está funcionando. Ordem da igreja, música, liberdade do Espírito Santo. Satanás fica irado porque ele não quer isto. Ele atirará em tudo. Mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar e o fará ter companheirismo com vocês, na quietude, coisas assim. E então ele injetará este sujeito com algum tipo de coisa venenosa e ele começará a ir com isto pela igreja, coisa venenosa. É começar a falar do pastor para um irmão, para uma irmã, é começar a questionar. Porque tenham alguma dúvida, venha ao pastor e conversa com ele. Tem uma reclamação, venha ao pastor e conversa com ele. Não seja esta pessoa que tem este veneno, que fica injetando veneno na mente de um, na mente do outro. E hoje a coisa é tão fácil. Simplesmente manda uma mensagem no celular. Eu não estou concordando com isso, não. Seja um cristão que tenha a mente de Cristo. Seja uma barreira contra Satanás. E então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa e ele começará a ir com isto pela igreja. Não tome partido disso, irmão. Não tenha nada a ver com nenhuma destas coisas. Nenhuma destas coisas. Não fale mal dos seus irmãos, das suas irmãs, por mais fracos que sejam. Não toma partido. Aqui não é uma casa de política, aqui é a igreja do Deus vivo, é uma casa de oração. Não tome partido disso. Não tenha nada a ver com nenhuma dessas coisas. Permaneça bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Ore por este homem ou por esta mulher, ou seja quem for, que eles sejam salvos também. Esse é o objetivo da igreja, é salvar a
todos, não importa quem seja, quem entra por estas portas. Este é o objetivo, não é entregar para Satanás, não é humilhar pessoas na frente, mas o objetivo da igreja é salvar, é levar aos céus. Apenas ore por eles e apegue-se uns aos outros. Aí Satanás não vai ter brecha. Não terá um cantinho para ele esconder. Mombrana diz que quando a igreja amar uns aos outros desta forma, não haverá uma pessoa enferma no nosso meio. Porque não haverá lugar para espíritos de enfermidades. E permaneçam com o seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas. E vocês deem-lhe respeito, ele os guiará até o fim, porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. Agora vocês lembram disso, o inimigo virá. E quando ele vier, apenas fiquem ainda mais unidos, fiquem mais firmes. E aquele que o diabo estiver usando como inimigo, ou sairá, ou entrará, e será um de vocês. Isso é tudo. Nunca forme grupinhos entre as pessoas, ou fale e faça isso mesmo a um grupo. Nunca forme grupinhos entre as pessoas, ou fale e faça a si mesmo pertencer a um grupo. Nós somos um. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui nesta igreja. Somos todos iguais, filhos e filhas de Deus. Nós somos um em Cristo. Eu não poderia dizer, irmão esquerda, eu estou zangado com você e vou tirá-la fora, porque você não é uma mão direita. Ela é a minha mão esquerda. Eu quero que ela permaneça ali. Mesmo a pequenina ponta do meu dedo, eu desejo que permaneça bem ali, que cada parte do meu corpo permaneça bem ali, e Deus quer que nós, como um corpo de crentes, permaneçamos exatamente uns com os outros, bem uns com os outros. E agora você tem adquirido fitas sobre isso, vocês têm adquirido fitas sobre o que nós cremos, temos mensagens. Vocês têm adquirido fitas sobre a disciplina na igreja, a ordem da igreja, como nós nos comportamos na igreja de Deus, como nós chegamos a nos reunir aqui, nos assentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa, não se acomode em casa, podendo vir. Se não tem condição de vir, Deus está vendo, irmãos. Deus sabe de tudo. Deus sabe se realmente o motivo de você não vir à igreja é doença mesmo ou não. Se fosse para ir para outro lugar, você iria? Se fosse para passear? Se fosse para uma janta, para um almoço, você estaria em condições de ir? Mas para a casa de Deus não tem condição. Então Deus conhece o desejo do coração. Deus conhece. O Espírito Santo não pode ser enganado. Eu não estou apertando ninguém, eu estou conscientizando, mostrando que Deus conhece o seu interior. Agora o profeta, ele traz essa advertência, não fique em casa. Podendo vir para os cultos, venham. Mas a gente entende situações, uns doentes, nós entendemos a situação do irmão Angenor, ele tem que assistir os cultos em casa. Ele realmente precisa de ficar em casa. Tem irmãos que não têm condições de vir. Não tem carro, não tem moto, táxi é caro, a gente entende, tem que vir. Não pode vir em todos os cultos.
com muita luta, vem aos domingos. Mas isso é para aqueles que têm condições de vir e não vêm, porque acomodaram com a internet. Se a internet de redenção não funcionar, então a gente assiste outra. Acomodaram. Mas Deus conhece o coração. E não pensa que se você puder vir e não vem, você será abençoado como se estivesse aqui, porque Deus não abençoa não, Ele não é injusto. Outros tiveram trabalho, lutaram para vir, tiveram gastos. Deus vê o seu esforço, Ele reconhece o seu esforço. Ele fala que o seu trabalho para Ele não é em vão. Não é em vão você se esforçar e vir para a casa de Deus. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui e ter companheirismo com seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. É hora de você vir para o altar pedir misericórdia. É hora de você começar a clamar a Deus, porque o espírito laodiceano tem te rodeado. O espírito de se tornar morno tem te rodeado. Então é hora de orar e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Coloque aquele fogo novamente na minha alma. Coloque aquele entusiasmo novamente na minha alma. Eu preciso, Senhor, de ter aquele entusiasmo, de ir para a tua casa e me assentar e ouvir a tua palavra, aquele entusiasmo de cantar, aquele entusiasmo de dar glória a Deus, de glorificar a Deus. Não somente quando o pregador está pulando, gritando, mas dar glória a Deus, dando aquela ressonância com a palavra. Cristo falando com Cristo, a palavra se encaixando com a palavra, e aquilo dá uma ressonância, e aquilo produz um amém, e aquilo produz um glória a Deus de alma. Porque nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia nos exortou, muito mais quando vimos que vai se aproximando aquele dia. Amar uns aos outros com o amor cristão e amor divino, para nos reunir em lugares celestiais. E em Cristo Jesus. E amar uns aos outros, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros, isto é correto. Permaneçam juntos. Se o irmão, se você pensa que ele está um tanto errado, ou a irmã, então vamos esparramar logo para a igreja toda. Vamos mandar no WhatsApp logo esparramar para todo mundo que o irmão está errado, que o irmão fez isso, que a irmã fez aquilo. Se o irmão, se você pensa que ele está um pouco errado, ou a irmã, diga, Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura, porque o afetará e tirará Cristo da minha vida. Não é aquele que te magoou, não é aquele que fez algo que te deixou você contrariado, que está sendo prejudicado, não. Será prejudicado é você, que deixa raiz de amargura entrar em seu coração. É você que será prejudicado se deixar raiz de amargura, deixar um rancor e ficar moendo aquilo. Isso tirará Cristo da sua vida.
Por isso que Jesus disse que devemos perdoar uns aos outros 70 vezes 7 por dia em cada tipo de erros ainda. A pessoa nunca errará, cometerá delitos contra você que vai superar a quantidade de perdão que você deve ter por ela. O afetará e tirará Cristo da sua vida. Esse ácido venenoso de malícia, inveja e rancor, que somente levará o espírito bem longe de você. E isto o fará correr daqui do tabernáculo. Aí não é só você que será prejudicado. É como o pecado de Acã. Acã pecou, todo Israel foi prejudicado. Homens morreram na batalha, todo Israel teve que jejuar, todo Israel sofreu por causa de um homem só. Então o irmão Brana diz, isto o fará correr daqui do tabernáculo. Isto matará o Espírito de Deus ou afastará para bem longe daqui. Ferirá seu pastor. Isto fará tudo, está vendo? Não façam isso. Vocês simplesmente se tornam mais unidos, igual uma parede, um muro, protegendo a igreja, protegendo um ao outro. Puxem para cima, tome a fivela, como o irmão testificou, o ministro aqui a outra noite, sobre ter uma fivela, vindo numa visão, isto a fivela, toda a armadura de Deus, somente ponha, apertem-na completamente, movam-se bem para perto um dos outros, amem uns aos outros de qualquer forma, fala bem uns dos outros, se não tem o que falar bem, não fala nada, fica calado. Mas quando falar, fala bem. Mombrana fala na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, que nós podemos esconder tudo que sabemos de errado de um irmão, em outras palavras. Você não tem que divulgar as falhas, os erros de seus irmãos. Você tem que escondê-las, orar por ele, e quando falar, falar o bem. Fale bem uns dos outros. Diga coisas agradáveis uns dos outros. E então Deus os abençoará. Quer mensagem mais do que essa? Isso é mais do que o pregador ficar correndo aqui gritando e pondo todo mundo em cima do banco pulando. Emoção passa. Agora a palavra, ela penetra entre as juntas e medulas. A palavra, ela estabelece a fé. O diabo entra no ar e o agita, causando a morte. Entra na água agitando, a ver? Deus os criou, mas eles permitiram que o diabo entrasse. O diabo entrou nele, o príncipe das potestades do ar. Observe, ele entrou nisto, e lá vieram os ventos e as ondas. Você não permita o diabo entrar no seu casamento, porque vai vir tempestade, vai vir ondas. Não permite o diabo entrar na sua casa. O marido e a esposa têm que fazer o muro protegendo. Jesus diz que quando o valente da casa é amarrado, a casa é saqueada. Quando o pastor é amarrado, a igreja é saqueada. Por espíritos de todas as classes. Mas graças a Deus, esta igreja não tem um pastor amarrado.
Mas graças a Deus, as suas casas não estão com o chefe da casa, com o marido, com a esposa amarrados. Enquanto Sansão estava livre, ele tinha o seu voto nazireu, nada o amarrava. Mas quando ele deu brecha para Satanás, então ele foi amarrado. Não dá brecha para o diabo, irmãos. Agora, aqueles discípulos deveriam ter dito: ora, não há nada de errado agora. Ora, ali está o Criador deitado bem aqui. Ele estava navegando conosco, vê? Ora, apenas olhe para as coisas que ele tem feito. Bem, o que nos importa as ondas? Oh, se pudéssemos nos sentir assim sobre isso, quão diferente seria assim. Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus, o Criador dos ventos e das ondas, eles não teriam que obedecer à sua palavra? A única coisa que tinha de fazer era falar. Ele é a palavra. Mas Deus teve que usar o homem para cumprir ou para exibir seus atributos. Deus no princípio era apenas Deus. Ele não era Deus. Deus, a palavra Deus, vou pôr um parênteses, a palavra Deus é um objeto de adoração. Ele era o grande poder. Deus, ele não criou. Então ele criou os anjos e os anjos o adoraram. Então ele era Deus. Então ele criou o homem. Agora ele é um Salvador. Então não havia nada perdido. Algo tinha de que ser perdido para que ele pudesse exibir seus atributos como Salvador. Vocês creem? Ele era um curador. Então não havia nada doente. Ele tinha que haver algo doente para mostrar seu atributo, para mostrar que ele era o pai, veja, e algo tinha que acontecer, ele tinha que ter um filho para torná-lo pai, vê? E todas essas coisas exibindo seus atributos, não há nada fora do lugar. Nada fora do lugar. Deus quer manifestar o atributo na sua vida. Deus está fazendo cada roda girar exatamente da maneira certa. Está tudo bem. O Criador, aleluia, o Criador está no barco em que navegamos. O Criador está no seu barco, está na sua vida. O Criador está na sua casa. Embora os vermes da pele destrua este corpo, ainda assim em minha carne verei a Deus. A quem verei por mim mesmo, disse Jó. O Criador estava no barco de Jó, naquela condição, filhos mortos, os bens foram roubados. A mulher pedindo para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas o Criador estava naquele barco. Aí Jó disse: ainda em minha carne verei a Deus, a quem verei por mim mesmo, disse Jó. Ele sabia que Deus estava com ele. Isto mesmo Davi disse: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua alma me guiará, navegando pelo oceano solene da vida. Você tem que agradecer a Deus, porque você é um filho, uma filha de Deus, eleitos, a quem Deus tem prazer em habitar.
Deus tem prazer de andar com você, Deus tem prazer em habitar com você, Ele está com você nas suas lutas, dificuldades. A sua fé pode estar sendo provada, mas permaneça firme como Jó permaneceu firme. Jó teve um estado muito bom na sua vida. A primeira etapa da vida de Jó foi maravilhosa. A segunda etapa foi luta, sofrimento, mas ele permaneceu firme, crendo que Deus estava com ele daquela forma. Então Deus o recompensou, dando o seu terceiro estágio, que foi o dobro daquela glória, daquela maravilha que ele viveu em seu primeiro estágio. Deus permite lutas na sua vida para ver você permanecer firme. Permaneça firme, minha irmã. Permaneça firme, meu irmão. A batalha está chegando ao fim, a coroação está chegando ao fim. Ele está com você. Os discípulos não estavam vendo Jesus, mas ele estava lá, embaixo, deitado, dormindo. Você também não vê ele fisicamente, mas ele está em seu coração, navegando com você. A prova é que a tempestade que levanta contra você não te afunda. Te balança para um lado, te balança para o outro, você pensa que agora não dou conta, mas aí você levanta novamente e prossegue. Isso não é você. Isso é o Espírito Santo em seu coração. É o Espírito Santo te conduzindo. É o Espírito Santo guiando o seu barco, guiando a sua vida. E você segura-se nisso, filha, filho de Deus. Que há uma grande recompensa no fim do caminho. Senhor Deus Todo-Poderoso, como estamos gratos a Ti por Tua palavra, Pai. Ela corta, ela é uma espada de dois gumes, ela vai cortando e volta cortando. E o mais corrigido é aquele que está sendo usado. O mais disciplinado é aquele que está sendo usado. Porque cumpre-se aquele provérbio que Jesus falou: médico, cura-te a ti mesmo. Isso leva aquele que está sendo usado pelo Senhor em desespero, ó Pai. Mas, Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos tratado como filhos, e nós somos filhos do Senhor, nós não somos bastardos. Nós não temos que sair antes do culto terminar, contrariados, emburrados. Não. Aqui não saiu palavras endereçadas, palavras calculadas contra alguém. Mas é o Espírito Santo que fala. É Deus que fala por profecias. É Deus que fala por revelação. É Deus que fala, ó Pai, discernindo os segredos dos corações, as necessidades. Então o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes, e ela penetra entre as juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E a tua palavra vai, discerne e fala neste púlpito aquilo que teus filhos necessitam.
fala a solução para os problemas, aconselha o pai de família, aconselha a mãe, aconselha o jovem, aconselha a criança, aconselha o ancião. O Espírito Santo é o consolador, é o mestre que ensina, que corrige, que consola. E nós vamos voltar para as nossas casas abençoados, ó Pai, alimentados. Aqueles que estão pela internet foram alimentados por Tua palavra. E agora rogamos que o Senhor vivifica ela, ó Pai. Quando os discípulos pregavam, o Senhor trazia a vivificação, trazia a vindicação com a bênção da cura divina. E eu rogo a Ti, ó Pai, que o Senhor confirma a Tua palavra, trazendo a saúde para os nossos corpos, saúde para a minha irmã, para o meu irmão, saúde para as famílias, saúde conjugal, saúde, vida. A palavra, ela traz vida, traz libertação, descanso para a mente, descanso para o espírito, descanso. Porque a sua alma já está descansada quando você recebeu o Espírito Santo. Mas o seu corpo precisa de descanso. A sua mente precisa de descanso também. O templo do Senhor precisa de descanso. E Ele traz este descanso. Ele traz a bênção que você precisa, a solução. No nome de Jesus Cristo, receba a bênção de Deus, que se há alguma tempestade na sua vida, que ela possa parar, possa te dar um descanso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade, espíritos contrários à palavra de Deus, que trazem tempestade, lutas, que trazem confusão nos lares, sejam repreendidos no nome do ressurreto Jesus Cristo. E que haja bênção, que haja tranquilidade, a paz do Senhor sobre os vossos lares, sobre as vossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos recompense. Cada irmão, cada irmã, sejam recompensados, sejam abençoados. Filhos, filhas de Deus, eleitos, vocês são especiais para o Senhor. No nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Deus vos abençoe, irmãos e irmãs. Com a permissão de Deus, logo estaremos juntos. É bom estar com vocês. É bom estar com cada irmão, com cada irmã. Nós somos uma família. Mesmo muitos nós nos encontramos somente aqui na igreja. Mas eu vos amo. Amo cada irmão, cada irmã, no amor cristão, no amor de Cristo. Nós somos um em Cristo Jesus. Deus vos abençoe, podendo estejam no companheirismo e no culto à noite. E todo o encontro será transmitido pelo nosso canal. Tabernáculo Fé para vencer o mundo, redenção. Deus vos abençoe. E agora ficará o hino de saída, cantado pelo irmão Caiglisson e a irmã Luzirene Osanas. Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico sou. Diga ao cego, posso ver.
que Deus tem feito em mim. Diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico sou. Diga ao cego, posso ver. É o que Deus tem feito em mim. Hosana, Hosana ao Cordeiro de Deus. Hosana, Hosana, Jesus Cristo reviveu. Este rio já mergulhei, dos meus pecados me livrei, pois na fonte que vem do céu vem o amor do meu Salvador. Das fundas águas levantarei para os braços do meu Rei. A salvação eu cantarei. Jesus Cristo me livrou. Hosana, Hosana ao Cordeiro de Deus. Hosana, Hosana, Jesus Cristo reviveu. Hosana, Hosana ao Cordeiro